Glória a Jesus. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? É maravilhoso mais uma vez nós estarmos aqui na presença do Senhor para continuar exaltando, engrandecendo o teu santo nome, aprendendo cada vez mais com o Espírito Santo as palavras do Senhor, para que nós possamos aqui nos alimentar, né, igreja? E a gente venha ter prosperidades aí em todos os nossos dias, amém? Glória a Jesus. Eu peço para que a amada igreja, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, para a gente iniciar a nossa oração, iniciar o nosso culto em nome de Jesus. Glória a Jesus. Santo e maravilhoso é o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos então iniciar o nosso culto em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos na tua presença, nos colocando diante de ti, meu Pai, para nós cultuarmos hoje, meu Deus, para estar mais uma vez aqui aprendendo com o teu Espírito Santo, aprendendo com as tuas palavras, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Senhor, Amandalaiasai, que o Senhor possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento, derramar a tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, meu Pai, conduzir as nossas vidas neste culto, meu Senhor. E que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, repreender Nikantarabassuri Andalai, tudo aquilo que não provenha do Senhor. Que neste momento, meu Pai, nós venhamos estar ligados na tua presença para receber, meu Pai, o melhor, o alimento que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém, meu Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Nós então vamos dar continuidade no ensino do Senhor. Nós, na semana passada, cultuamos e aprendemos acerca do livro de 2 João. E hoje nós vamos dar continuidade em 3 João, igreja, para a gente continuar aqui aprendendo com o Senhor e absorvendo cada vez mais a tua palavra, amém? Nós então, semana passada, falamos no 2 João, e hoje nós vamos dar continuidade aqui em 3 João, amém? Glória a Jesus. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém, igreja? Então nós vamos ver, igreja, que neste livro, né, de João, o Senhor ele vem nos mostrar e o Senhor vem nos ensinar que João foi um homem ao qual ele foi levantado pelo Senhor, né? Para ali ele anunciar a palavra do Senhor, para ele ali anunciar o evangelho do Senhor, para ele anunciar a verdade a todo gentil, a toda criatura e a todo aquele que cresce no Senhor Jesus para herdar a sua salvação, né? E a Bíblia nos ensina, igreja, o Senhor nos ensina que João, ele também teve uma obra
para fazer. Ele também teve uma obra ao qual ele foi chamado, ao qual ele realizou na presença do Senhor, né? E João, ele, diante das suas viagens, nas suas cidades ao qual ele foi fazer a sua obra, ali ele foi ministrando a palavra do Senhor e constituindo ali igreja, levantando as pessoas para estar na frente, constituindo ali algumas, vamos falar assim, algumas colunas para estar também anunciando o evangelho do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, né? E a gente vê aqui que diante dessa viagem, João ele teve bastante êxito. Ele também ali anunciou a palavra do Senhor e muitas pessoas ouviram, receberam a palavra do Senhor e creram na palavra de Deus, né? E se converteram dos seus caminhos, aceitaram ao Senhor Jesus e ali eles passaram a viver segundo o evangelho ao qual João ensinava, que era o evangelho da verdade, né? E a palavra nos mostra que João, ele está aqui neste momento saudando ali o irmão Gaio. Gaio foi um homem ao qual João, ele ministrou sobre a vida dele. Gaio, ele ali recebeu a ministração de João, recebeu a palavra do Senhor, ele creu no evangelho da verdade e ali ele foi um homem muito importante também na obra do Senhor, né? E aí, João ele está nesse momento escrevendo essa carta justamente para saudar o irmão Gaio, né? E aí ele fala, né, como ele começa ali desejar algo para Gaio, né? Porque ele sabe que Gaio foi um homem ao qual ele também teve uma grande participação na obra do Senhor para que o evangelho avançasse, para que o evangelho prosseguisse e seguisse o seu alvo, né? E aí João ele começa a saudar aqui Gaio com um gesto de carinho, um gesto de amor, um gesto de atenção a Gaio, né? Ele fala, ó, eu espero que você, desejo a você, espero que você vá bem, assim como vá bem a sua alma, né? Que você tenha saúde, que você seja próspero, assim como a sua alma está. Porque João, naquele tempo, por mais que a igreja irmãos, por mais que a igreja era perseguida, por mais que a igreja era afrontada, por mais que a igreja era ali tinha suas batalhas para que os homens viessem ali fazer com que o evangelho viesse parar a obra do Senhor não avançar, eles continuavam fazendo a obra do Senhor e ali eles tinham notícia um do outros, né? Eles viajavam para cidades vizinhas, mas ali eles ouviam um irmão falando do outro, o irmão mencionando que um irmão X lá estava anunciando a palavra do Senhor, e isso era uma forma de edificação para que cada um pudesse ali permanecer cada vez mais firme na presença do Senhor, né? Então João ele sabia que Gaio ele estava bem, né? Espiritualmente a alma dele estava em paz porque ele era um homem que estava ali fazendo a obra do Senhor e essa obra estava obtendo êxito. Então João ele começa a saudar, olha, espero que você tenha uma saúde também próspera, assim como a sua alma está boa, né? E nós vamos ver o cuidado, o zelo, o amor de João para com Gaio e para com os servos do Senhor, né? E aí nós vamos ver que João ele tinha um carinho muito grande por Gaio, né? Versículo 3. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glória a Jesus, né? Muitas vezes a gente pode pensar, né, que João estava falando assim, meu filho anda na verdade, né? E a gente pode pensar que ele estava falando assim que Gaio era filho dele, vamos falar assim, de sangue, essas coisas assim, né, igreja? Como se João tivesse casado com uma mulher e tivesse ali gerado Gaio. Ele não está falando nesse sentido, ele está falando no filho na fé, que João, por onde ele passou, ele ali ministrou e ele alcançou a vida de Gaio. E aí não tinha privilégio
maior para João, ou uma alegria tão grande quanto essa, de ver que além de ele anunciou o evangelho ali para Gaio, e Gaio ele recebeu, e Gaio ele foi crescendo espiritualmente, foi crescendo com o passar do tempo, foi sendo fiel. João ele ministra aqui na vida de Gaio a palavra da verdade. E aí ele fala assim para Gaio, olha, é muito bom ouvir o testemunho dos irmãos que você é um homem que anda na verdade, que você é um homem que está anunciando a verdade que era o quê? A verdade da palavra da salvação, a verdade ao qual aquele que cresce em Jesus Cristo, o aceitasse, se batizasse, esse seria salvo. Que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que se fosse preciso, ele pereceria por amor a Jesus Cristo, anunciando a verdade que aquele que quer seguir a Jesus Cristo, ele tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e ali seguir ao Senhor. Então, assim, Gaio foi um homem que ministrou toda essa verdade diante do povo, ministrando que o único caminho para chegar à salvação, para dar a vida eterna, era através de Jesus Cristo. E que todos tinham que guardar essa fé, guardar a fé em Jesus Cristo, crer que ele foi o Filho de Deus enviado à terra, né? Então, João ele se alegra de ouvir que Gaio ele tinha recebido toda essa palavra, todo este ensino, toda essa instrução, toda essa orientação, estava sendo dirigido pelo Espírito Santo e ele estava fazendo o quê? Anunciando tudo isso ao povo, anunciando tudo isso àquelas outras pessoas que também eram gentis, que não conheciam o Senhor, que não conheciam Jesus Cristo, mas que através da palavra do Senhor, Ramandalassai, elas foram alcançadas, creram e aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Santo de Deus, elas puderam ser tocadas e crer e se converter dos seus caminhos e aceitar o Senhor. Então, João estava muito feliz de ouvir tudo isso, né? E aí ele fala, olha, não há alegria maior para mim neste momento de ouvir que este testemunho a respeito dos meus filhos, né? Do meu filho amado. Então, assim, igreja, veja que é muito maravilhoso, né? A gente vê que João ele se alegra de ver com que a palavra do Senhor, com que o evangelho do Senhor, com que a verdade do Senhor estava sendo realmente introduzida ali no povo. O povo estava aceitando e o povo estava crescendo. Eles estavam frutificando na presença do Senhor. E, igreja, eu creio que há uma coisa que nos deixa muito alegre é de saber justamente isso também, né? Você está ali na presença do Senhor, você ser uma pessoa que ali é um vaso do Senhor, uma pessoa que Deus escolheu para estar ao seu lado, que Deus escolheu para trabalhar na sua vida, e você ali poder fazer a obra do Senhor. Independente, igreja, de você ser um ministro da palavra, independente de você estar ali ministrando a palavra do Senhor, ou você estar ali participando do louvor, mas todos nós sabemos que nós temos um chamado, que o Senhor Jesus Cristo, ele nos chamou, e ele disse, olha, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, assim, não é só um exemplo, o pastor, o bispo, os evangelistas, os diáconos, os presbíteros, todos nós temos o papel de anunciar a palavra do Senhor. Todos nós temos o dever de estar ali anunciando o evangelho do Senhor, né? E eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode se alegrar, que a gente pode ter, nós temos vários motivos para nós nos alegrarmos na presença do Senhor, né? Mas da gente ver uma alma sedenta, uma alma necessitando de hospitalidade, uma alma necessitando da verdade, uma alma necessitando de alimento, e ali a gente poder fazer parte dessa obra, poder fazer parte deste mover, poder fazer parte deste convite do Senhor, e ali a gente vê que aquela alma ela acaba
crescendo, ela recebe a palavra do Senhor, ela recebe a orientação do Senhor, ela recebe a instrução do Senhor, ela recebe aquele alimento. Ramandalassai. Ela recebe aquela estrutura que o povo de Deus pode proporcionar, que Deus pode proporcionar, e ela ali aceita Jesus Cristo. Ela ali recebe a palavra do Senhor e ela começa, com o passar do tempo, se levantar, se colocar de pé, começa ali se estruturar. Você vê Deus trabalhando na vida dela, você vê Deus fazendo coisas maravilhosas na vida dela, e aí você vê aquela pessoa crescer e ela se firmar na presença do Senhor ao ponto em que a tempestade pode bater, a tempestade pode, Ramandalassai, vir contra ela e ela permanecer ainda ali com a sua casa intacta, porque ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Eu creio que, igreja, esse é uma das coisas mais alegres que a gente pode ter, é de ver uma alma se converter ao Senhor, de ver uma alma firme na presença de Deus, de ver uma alma ali exaltando e engrandecendo o nome santo do Senhor, né? Então, para João era a mesma coisa. Ele ali fez a obra do Senhor, ele ali andou em certos lugares, ministrou a palavra do Senhor e ele viu que Gaio cresceu, virou um homem e ali ele estava frutificando e fazendo a obra do Senhor. É muito prazeroso, igreja, a gente poder fazer a obra de Deus e a gente ver as pessoas recebendo a palavra do Senhor e as pessoas crescendo, né? Eu creio que esse é o desejo do Senhor, é o desejo de cada um que está aqui envolvido com a obra do Senhor em si, que está aqui diante da presença do Senhor fazendo a obra dele, é de ver com que todos os irmãos venham estar cada vez mais firmes na presença de Deus, em pé e prosperando, todos andando e seguindo para o mesmo alvo, né? Então, isso é muito prazeroso. E João, ele vem e começa a falar justamente disso. Olha, eu tenho um prazer muito grande, eu me sinto muito feliz de poder ver os irmãos crescendo, assim como Gaio. Gaio, você é um homem que está ali fazendo a obra do Senhor e eu sinto muito feliz de ver isso. E eu creio que você também está fazendo a obra de tal forma que muitas pessoas estão recebendo a sua ministração, recebendo as suas orientações, a sua palavra através do Espírito Santo de Deus, que eles estão contando este testemunho para mim. Imagine, igreja, você saber de uma pessoa que ela estava caída, Ramandalassai, e através da obra do Senhor, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, você saber que depois ela se colocou de pé e está firme na presença de Deus, e você saber que você faz parte da obra do Senhor. Isso é edificante, isso nos ajuda cada vez mais a gente nos fortalecer na presença de Deus, a gente nos estruturar cada vez mais na rocha que é Jesus Cristo. Então isso é muito prazeroso para a gente, é muito prazeroso para o Senhor de ver a obra do Senhor avançando e os seus filhos cada vez mais firmes na tua presença, né? E aí ele diz, né, olha, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade, né? Que eles estão ali andando na presença de Deus, não se desviando daquele caminho ao qual João tinha ensinado, que era o caminho que é seguir a Jesus Cristo, que é estar andando na presença do Senhor, que é estar ali obedecendo ao Espírito Santo de Deus, que é estar ali sendo dirigido pelo Espírito Santo, estar na presença do Senhor sem olhar para trás, sem parar por conta das adversidades, sem parar por conta das lutas e das batalhas, né? E estar andando sempre em direção ao alvo, que a salvação é vida eterna e Jesus Cristo. Então, João, ele se alegrava por conta disso, porque ele sabia que os seus filhos estavam andando na verdade, estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha lhe ensinado e ele tinha passado ao povo, né? E aí ele diz, olha, amado, procedes fielmente em tudo que
em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu nome. Se os encaminhares a sua jornada por modo digno de Deus, bem o farás. Então, veja, igreja, que João, então, ele diante de todas essas coisas que ele ouve, esse testemunho, esse testemunho dos irmãos falando a respeito de Gaio, né? Ele muito se alegra e ele muito se fica feliz de saber de todas essas coisas, né? De saber que eles estavam andando na verdade. E ali ele exorta justamente a Gaio, exorta positivamente no sentido do que, olha, Gaio, eu me sinto muito feliz de ouvir que você está caminhando na verdade, né? E exorto a você, meu filho, para que você permaneça nesse caminho, continue procedendo fielmente neste caminho, continue procedendo, fazendo desta forma, né? Porque você tem alcançado as almas, você tem alcançado a obra do Senhor através dessa sua fidelidade, através dessa sua postura, através dessa sua conduta cristã que você tem exercido. Muitas pessoas estão crendo, Deus está fazendo a obra e as pessoas estão crendo no Evangelho do Senhor e as pessoas estão recebendo. Então, olha, continue permanecendo neste caminho, continue permanecendo nesta postura, nessa conduta, porque a obra do Senhor, ela tem crescido e ela tem avançado. Então veja, igreja, que João, ele além de se alegrar, ele também ali exorta para que Gaio continue avançando nesse sentido, né? Continue permanecendo dessa forma. Então, e anunciando a todas as pessoas que ele pudesse alcançar, aos estranhos, aos gentios, a todos aqueles que pudessem ouvir a palavra do Senhor, ele pudesse ali continuar fazendo dessa forma, porque Gaio, naquele momento, ele era uma pessoa muito importante, era como se ele fosse um espelho para aquele povo, era como se ele fosse uma coluna ali na igreja e muitas pessoas iriam se apoiar nele, entendeu? Então, veja aqui, igreja, a postura, a conduta cristã, ela é muito importante no nosso dia a dia. Muitas vezes você pode pensar que não, mas muitas pessoas estão aqui, de repente, olhando para mim e você, e tem eu e você como um exemplo, tem eu e você como uma pessoa a se espelhar, né? E nós, como servos do Senhor, nós como escolhidos de Deus para fazer a obra do Senhor, a gente precisa estar cada vez mais vigilante nesse sentido, estar cada vez mais nos preparando para que a nossa conduta cristã venha a ser uma conduta digna, uma conduta perfeita, uma conduta reta, uma conduta que as pessoas possam olhar para a gente e possam ver realmente a luz do Senhor em nossas vidas. Ramandalasai. Ver a obra do Senhor através das nossas vidas, né? E elas possam ali realmente, não é que, vamos falar assim, se apoiar na gente ou se ter a gente como maior do que o Senhor, ou maior do que Jesus Cristo, maior do que um bispo na igreja, não é nada disso, né? Ou o pastor, enfim, é porque tem pessoas que elas olham para a gente e elas vão ver a nossa postura, a nossa conduta, e elas vão praticamente tentar fazer da mesma forma. É como se nós fôssemos um espelho para elas, né? Somos colunas na presença do Senhor, somos coluna na igreja. Então, assim, essas pessoas vão olhar para a gente. E aí, imagine ela olhar para você e ela ver você uma pessoa que, de repente, age de uma forma que não condiz com a palavra do Senhor, age de uma forma em que o Senhor não ensinou, age de uma forma em que ela
olha e está completamente diferente daquilo que o Senhor tem ministrado, daquilo que o Senhor tem orientado e ensinado. E ali ela olha para você, ela pode, de repente, vir a se afastar da presença do Senhor, ou de repente até mesmo cair da presença do Senhor. Porque, igreja, nós pensamos que não, mas tem pessoas, tem almas que estão sobre a minha e sobre a sua vida. E cabe a cada um de nós fazer com que essas almas venham ser Ramandalasai, alcançadas e cada vez mais estar firmes e na presença do Senhor e prosseguindo para o alvo. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Lembrando, não é só o bispo, só o pastor, só os evangelistas, só os diáconos, só as pessoas que estão na frente. Todos nós que estamos na igreja, que somos a igreja do Senhor, nós temos uma obra a fazer e nós temos essa grande responsabilidade sobre nós. Então, todos nós temos que procurar vigiar, permanecer firme na presença do Senhor, permanecer ali, estar sempre nos aperfeiçoando diante da obra do Senhor, crescendo espiritualmente, porque essa responsabilidade está sobre cada um de nós e nós temos ali almas sobre as nossas mãos que nós temos que fazer com que elas venham ser alcançadas e elas estar na presença do Senhor e receber ali a palavra do Senhor, aceitar Jesus Cristo e ser salva. Então, nós temos um grande papel nesta obra, grande papel no Evangelho do Senhor. E nós precisamos vigiar com a nossa conduta, vigiar com a nossa postura, vigiar com as nossas atitudes, porque isso faz diferença na vida daquele que olha para mim, daquele que olha para você, daquele que está Ramandalasai, se firmando na presença do Senhor, porque nós carregamos Ramandalasai sobre nós, Ramandalasai, a verdade, e nós temos que andar na verdade. Como que pode um cristão que fala que serve ao Senhor, que se batizou, que vive uma vida na presença de Deus, agir com mentira? Não existe isso, igreja. Então, se nós somos servos do Senhor, nós temos que agir na verdade. Nós temos que fazer a verdade, caminhar na verdade. Todo cristão tem que andar, caminhar e agir na verdade, não na mentira, porque não tem como ser assim, igreja. Não tem como ser um cristão agindo na mentira. Não tem como ser um cristão andando na mentira. Todos nós, Ramandalasai, temos um sangue, Ramandalasai, que foi derramado na cruz, que nos purifica, nos limpa, nos santifica e nos transforma. Ramandalasai, para que a gente possa viver na verdade e andar na verdade. E andar nos caminhos do Senhor, amém? Então, nós vamos ver que João, ele instrui a Gaio, para que, olha, Gaio, continue andando nessa verdade, permaneça fiel nesse caminho, né? Para que aquela pessoa que possa ouvir a sua palavra, se um dia você achar que ela é digna, achar que é uma pessoa que está estruturada e preparada e pronta para ser uma pessoa para ir executar a obra do Senhor, assim ela irá fazer e irá fazer bem. Por quê? Porque ela foi bem estruturada na verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Foi por causa do nome, versículo 7, igreja, foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Então veja, igreja, que é dessa forma, né? Nós temos que fazer a obra do Senhor sem pensar em algo em troca, sem pensar no que a gente vai receber, principalmente questão de dinheiro, essas coisas, né? Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio, ele anunciou a palavra do Senhor, ele anunciou a verdade, ele ali fez a obra do Senhor e ele entregou a sua vida e ele não teve, vamos falar assim, dinheiro nenhum, ele não ganhou dinheiro nenhum fazendo isso, né? O que ele veio fazer foi resgatar
o povo que estava afastado da presença de Deus. E todo aquele que cresce nele, o aceitasse, seria salvo. Então essa era a obra do Senhor. E ele veio para isso e nada disso ele cobrou, nada disso ele buscou ganhar alguma coisa em troca, a não ser a alma para o Senhor, a não ser as almas para o Senhor. Então, o nosso maior benefício diante da obra do Senhor, igreja, não é o dinheiro, não é Ramandala só, bens materiais, mas é uma alma sendo convertida e sendo ali exaltando ao Senhor, uma alma aceitando a Jesus Cristo, se convertendo, aceitando ao Senhor, exaltando o nome santo do Senhor, crendo no Senhor, se batizando e sendo salvo a igreja. Esse é o maior benefício do cristão, é saber que você está ali trabalhando e uma alma ela aceita o Senhor e ali ela vem, se rende aos pés do Senhor, ela se batiza e ela entra na presença de Deus, se converte e começa a viver uma vida de santidade ao Senhor. E isso, igreja, Ramandala só, nós não podemos nem falar o tamanho do preço disso, né? Nós não podemos nem mencionar o valor que isso tem, porque uma alma é muito importante para Deus. Uma única alma para o Senhor é muito importante. Então veja, igreja, que não é por valor, não é por bens materiais, mas nós sabemos que de graça nós recebemos, de graça também nós temos que fazer para anunciar a palavra do Senhor, né? E aí, este é o nosso dever, de fazer essa obra, de fazer isso, de ser hospitaleiros, né? Receber ali, sermos receptivos, estar ali preparado para receber essas almas, estar ali preparado para fazer, cuidar das almas que o Senhor entrega, que o Senhor traz até as nossas vidas, né? Então, João estava justamente passando isso para Gaio, né? Olha, exorta você, Gaio, para que você venha continuar fazendo isso, né? Continuar exercendo essa obra, porque realmente o Senhor está sendo exaltado, o Senhor está sendo engrandecido, o Senhor está sendo exaltado entre as nações. É este o nosso papel, igreja. Exalte o nome santo do Senhor. Faça com que o nome santo dele venha a ser engrandecido. O nome santo dele venha a ser exaltado. O nome santo dele venha a ser eternizado. Ramandalasai. Diante de toda a terra, igreja. Porque realmente há um dia, o dia do Senhor. E esse dia está próximo, né? Muitas almas ali vão estar sedentas. Muitas almas vão estar se achegando ao Senhor e eu e você somos essa ferramenta na mão do Senhor. Somos homens e mulheres que o Senhor preparou para estar ali cada vez mais podendo receber essas pessoas e trabalhar juntamente para que a obra do Senhor venha a ser exaltada e engrandecida. Então, você tem um papel muito importante na obra do Senhor, igreja. O papel de exaltar e engrandecer o nome santo dele. Amém? Versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, igreja, veja que é como a gente estava falando, né? O Senhor, naquele momento, ele estava levantando ali pessoas para anunciar a palavra do Senhor, para ali fazer coluna nas igrejas, né? E aí o Senhor nos mostra, igreja, que muitas pessoas que estavam ali, glória, muitas pessoas que estavam na presença do Senhor, estavam anunciando o Evangelho, estavam fazendo a obra do Senhor e muitas pessoas estavam recebendo.
E ali, por onde eles passavam, eles iam em cidades, eles iam em vilas, em bairros, né? E ali eles iam anunciando e constituindo igrejas e pessoas para estar ali ajudando na obra do Senhor, para que o evangelho viesse a avançar cada vez mais, né? E aí, igreja, da mesma forma que o Senhor anunciava, que o Senhor levantava, que o Senhor preparava pessoas para estar fazendo a obra dele, também haviam os falsos profetas, haviam os homens que, os mestres da lei, que queriam fazer com que o evangelho parasse, a perseguição da igreja, né? A igreja sendo perseguida. Então eles constituíam igreja e viam os falsos mestres, as pessoas se infiltravam no meio do Senhor e ali faziam com que o povo viesse realmente se desviar dos seus caminhos. Então, era uma obra em qual o Senhor preparava um e os falsos profetas vinham em seguida para tentar ali fazer com que o povo viesse se afastar da presença de Deus, né? Então, aí ele está mencionando justamente essa situação para Gaio, né? Olha ali, ó, Gaio, eu, eu vos escrevi algumas palavras, essas coisas, mas tem um certo homem que ele impede a palavra do Senhor, que ele impede ali o evangelho de avançar e ele coloca ali algumas situações maliciosas na cabeça da pessoa, né, dos irmãos, para fazer com que as pessoas venham se afastar da presença de Deus. Então, a igreja naquele momento, além de avançar, ela estava sendo perseguida pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, para tentar fazer com que a obra do Senhor viesse as pessoas se afastar da presença de Deus, né? E nós vemos, igreja, que isso não era só naquele tempo, né? Hoje, nós sabemos que a igreja, vamos falar aqui no Brasil nós sabemos que a gente não tem umas certas, vamos falar assim, como em outros países, tem países que as pessoas não podem abrir igreja, não podem anunciar o evangelho do Senhor, nem nada, porque eles são ali realmente levados como pessoas malfeitoras e ali eles pegam e acabam até perecendo, né? E no Brasil nós já não temos essa perseguição em si, né? De tipo ali alguém impedir que você não possa abrir uma igreja, alguém impedir que você não possa ali abrir uma igreja e cantar louvores ao Senhor e essas coisas, né? Nós não temos esse tipo de impedimento ou essa perseguição. Porém, igreja, muitas coisas no mundo, muitos pratos são introduzidos ou são ofertados ou são lançados nas nossas vidas para que a gente venha fazer o quê? A gente venha pegar ou participar para que a gente venha se afastar da presença de Deus. Então, não é que a igreja deixou de ser perseguida. Os cristãos são perseguidos. Os cristãos são perseguidos ao ponto de, tipo, você ser caluniado, ao ponto de você ser malfeitor, ao ponto de você ser um estranho, sabe? E muitas vezes isso acontece dentro da sua casa, acontece dentro do seu trabalho, acontece na vizinhança, acontece de repente em um lugar onde você esteja, né? Então, não é que naquele momento a igreja estava sendo perseguida para o povo ali acabar com a obra do Senhor, né? Aqui nós não somos perseguidos dessa forma, mas nós somos perseguidos nesse outro sentido. Nós somos afrontados, nós somos caluniados, nós somos tidos como os malfeitores, como pessoas estranhas, né? E a perseguição que a gente tem é essa. Uma coisa é certa, igreja. Da mesma forma perseguiram todos aqueles cristãos. Da mesma forma perseguiram todos aqueles que vieram antes da gente. Da mesma forma perseguiram Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse, eu venci. Ramandalassai. A gente também vamos vencer. Nós também vamos vencer. Essa é a certeza do cristão. Essa é a nossa certeza. Que por mais que a gente seja perseguido, por mais que a gente seja ali tido como pessoas malfeitoras ou
a gente venha ser caluniado, venha ser afrontado, venha ser ali muitas vezes perseguido pela nossa conduta, pela nossa escolha, pela nossa Ramandalassai atitude. Saiba que você tem um Deus que está no céu e Ele está, ó, Ramandalassai, de olhos atentos para cada um de nós. Então, igreja, hoje, se você é perseguido, se você é afrontado, se você é caluniado, se muitos zombam de você, se muitos falam de você, Ramandala só, se alegra. Ramandala só, porque naquele grande dia o Senhor vai justificar vai justificar você e nós vamos cantar o nosso hino da vitória. Então, da mesma forma que naquele tempo Gaio era perseguido, João era perseguido, Paulo era perseguido, Ramandalassô, Jesus era perseguido, os discípulos de Jesus eram perseguidos, Ramandalassô, eles foram todos perseguidos. Nós também vamos ser, mas da mesma forma que eles venceram, nós também vamos vencer. Então essa é a nossa certeza. Ó, Ramandalassô, se agarra nisso, pega essa palavra, Ramandalassô, e se firma na palavra do Senhor, porque ela é uma palavra da verdade e nós vamos ser vitoriosos. Amém? Então, João ele está explicando tudo isso a Gaio. Olha, permaneça firme, continua assim. Você pode ser perseguido, você pode ser afrontado, vão atrás de você, mas grande vai ser a nossa vitória, João. Então, grande vai ser a nossa vitória, Gaio. Então, permaneça fiel, permaneça firme, suporte, aguente, porque nós vamos vencer essa batalha, né? E aí, versículo 11. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Então, igreja, é isso. Como que você pode ser um cristão, falar que é um homem de Deus, falar que é uma pessoa cristã e você agir com maldade? Como que você pode falar que você é um servo do Senhor e você agir na mentira? Como que você pode falar que é um homem de Deus e ficar andando na mentira? Não existe isso, igreja. Nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, nós temos que andar na verdade, procurar fazer o bem, procurar estar exercendo a obra do Senhor da melhor maneira possível, porque é assim que nós vamos ser Ramandalassai, visto como filhos de Deus, como servos do Senhor, como homens e mulheres de Deus. Porque como é que nós vamos ser homens e mulheres de Deus, sendo que nós agimos completamente diferente disso? Deus, ele é amor, igreja. Ele é justiça. E nós temos que ser justos. Nós temos que ser fiéis. Nós temos que ser, Ramandalassó, pessoas bondosas. Estar disposta a Ramandalassai, a Recantalayasó, a estender a mão e não a encurtar sua mão na hora da necessidade de uma pessoa. Está ali apta, Ramandala só, a poder estender a mão e não está ali julgando uma pessoa, não está ali apontando uma pessoa. Nós temos que estar aptos a ser hospitaleiros, a estar ali preparado para estar fazendo algo para aquela pessoa que estiver necessitada e não você ali crucificar e apontar. Então, nós temos que ser dessa forma, porque foi assim que Jesus ele foi justo, ele foi fiel, ele foi verdadeiro, ele foi hospitaleiro, ele ali curou, ele libertou, ele Ramandalassai, salvou, ele ressuscitou, Ramandalassai, aquele que estava morto. Então, igreja, Ramandalassai, é esse caminho que a gente também deve seguir. É essa direção que a gente também tem que caminhar, né? Porque é assim que os filhos de Deus andam. É assim que os filhos de Deus são. São fiéis, são verdadeiros, são pessoas que têm amor, são justas e são semelhantes a Cristo. Amém? Versículo 12.
Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, igreja, nós temos que fazer justamente dessa forma, permanecer fiel, andando na verdade, estar exercendo a palavra do Senhor, estar vivendo uma conduta cristã, uma vida cristã da melhor maneira possível, para que a gente possa ter este bom testemunho, testemunho de um verdadeiro Filho de Deus. Amém? Versículo 13. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Amém? Então veja, igreja, aqui João ele está encerrando essa carta a Gaio, né? Enviando ali ao irmão Gaio. E ele tinha o prazer e tinha o desejo de não só escrever essa carta, né, ali, como ele diz, né, por tinta e pena, essas coisas assim. Ele gostaria de um dia estar ali, realmente falando frente a frente com Gaio, realmente estando ali próximo de Gaio, para que eles pudessem ali se alegrar e estar confraternizando, estar ali junto, contando os seus testemunhos, né, de edificando um ao outro, né? Então, João ele está justamente expondo o desejo dele, falando o que ele gostaria de fazer, e aqui ele encerra essa carta justamente a Gaio dizendo que um dia ele vai lá, né, estar presente, fazendo justamente isso com Gaio, se alegrando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Então nós vemos que neste momento, nessa carta de João, né, a Gaio, nós vamos ver a sinceridade, nós vamos ver ali a bondade, nós vamos ver ali a questão de João, a preocupação, o amor, a sinceridade em que ele tem ali de estar expondo, estar falando ali com o Gaio, né, a respeito do que ele tinha visto de Gaio, né? Ele tinha visto a respeito da hospitalidade que Gaio tinha tido com os irmãos, porque todos aqueles irmãos estavam dando testemunho de Gaio para João, né? Então João ele se alegra de saber que ele pôde ouvir isto de Gaio, né? Que Gaio foi essa pessoa que ele realmente foi um bom servo do Senhor, foi um bom cristão ali que estava na frente da obra do Senhor e estava fazendo a obra de Deus de um modo em que muitas pessoas puderam se achegar até Gaio, mostrando que Gaio foi um homem hospitaleiro, um homem que ali estendeu a mão para as pessoas, para os gentios, porque a igreja, gentil naquela época, os judeus eram tidos como as pessoas que eram realmente as privilegiadas, né? Então, um gentil ele era tido como uma pessoa diferente, eles eram tratados diferente de um judeus. Então, ali quando Gaio ele vem e faz anuncia esse evangelho àqueles homens, ele realmente dá aquela atenção para os gentios, ele dá dá aquele devido amor para aquele povo, dá aquela devida atenção para eles. As pessoas se achegam ao Senhor, se achegam à presença de Deus e elas são alcançadas através do Espírito Santo e por Gaio, né? Então, João ele está justamente falando que ele está alegre de ver essa hospitalidade de Gaio, essa dedicação de Gaio, essa conduta cristã que Gaio tinha, né? De estar ali sendo fiel e sendo um homem reto, íntegro, um homem que estava andando na verdade. Então, igreja, este também é o nosso prazer. É o nosso prazer de ver uma pessoa recebendo a palavra do Senhor, recebendo o evangelho do Senhor, ele ali realmente através do Espírito Santo se convertendo, aceitando a Jesus Cristo, se convertendo dos seus caminhos,
recebendo a palavra do Senhor, é a gente ter essa hospitalidade, ter essa recepção para todos aqueles que estão necessitados, estão precisando ouvir a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor, dar essa devida atenção para as pessoas que necessitam, as pessoas que vão se achegar à igreja, as pessoas que vão se achegar ao Evangelho, né? A gente está preparado para tudo isso, né? E a gente ter essa boa conduta, a conduta de estar fazendo o quê? Andando na verdade, sendo fiel ao Senhor, sendo obediente a Ele, estar procurando cada vez mais crescer espiritualmente e, se for preciso, a gente poder cada vez mais se sacrificar para estar agindo em pró do Senhor, agindo, fazendo a obra do Senhor. Então, João está nessa carta justamente falando isso para Galho. Eu estou muito feliz, Galho. Estou muito contente por esta atitude. Estou muito contente por esta obra, por ver você estar nessa postura e nessa estatura. E assim, igreja, que nós devemos cada vez mais nos preparar, estar cada vez mais crescendo e andando fielmente na presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus, igreja, nós vamos encerrar por aqui então. É muito bom a gente estar cada vez mais recebendo essas orientações, essas instruções do Senhor, né? Eu espero que Ramandala Soa, esta palavra, ela tenha Ramandala Soa alcançado a sua vida e que ela possa, igreja, Ramandala Soa, produzir frutos no seu dia a dia. Grande vai ser a nossa vitória, igreja. Grande vai ser, Ramandala Soa, as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Eu vou pedir para que você estenda a sua mão para a gente orar, para a gente encerrar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Pai Santo, que nós possamos, meu Pai, receber esta palavra, que o Senhor possa cada dia mais, meu Pai, nos ensinar, Ramandala Soa, a gente está agindo na tua presença. Senhor, que nós possamos ser pessoas, meu Pai, preparadas para estar ali fazendo a tua obra. Nos capacita, Deus, nos instrui, meu Pai, nos orienta, nos molda, meu Pai, Ramandala Soa, para que a gente venha ser, meu Pai, pessoas preparadas para ajudar todos os necessitados, meu Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa nos ajudar, repreendendo, meu Pai, toda e qualquer prato, toda e qualquer oferta do inimigo, todo e qualquer laço, meu Pai, Ramandala Soa, venha se cair por terra, meu Deus, venha ser repreendido, venha, meu Pai, venha, Ranandala Yasai, cortado todo esse laço, meu Pai, que estão preparados contra nossas vidas. Senhor, nos reveste com a tua armadura, nos cobre com teu sangue, meu Pai, e que a tua graça, o teu poder, Ramandala Soa, seja derramado sobre a vida de cada um de nós, meu Pai. Senhor, Ramandala Soa, nós te agradecemos e te louvamos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Ranandalayasai. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, a graça do Espírito Santo de Deus, coloca tudo isso no coração, igreja, seja em nossas vidas, Ramandalaço, hoje e agora e para todo sempre. A igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus, igreja. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Glória a Jesus, igreja. A paz.